Não vai ter bolha de carro usado porcaria nenhuma e também não vai ter bolha de carro zero. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Sei que vocês me conhecem por investimento e trading, mas eu tenho aí um hobby de acompanhar o mercado automotivo, de olhar aí a tabela Felipe, como diz o Xenão, ok? Então eu quero dar minha opinião aí e vou embasar essa minha opinião em dados. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Tem um site mostrando a produção de veículos até 2021 mundial. E a gente já vinha tendo um decréscimo aqui entre 2018 e 2019 e tem um baque por causa da pandemia em 2020. Tá? Esses números aqui são checados aqui, inclusive, com esse site aqui, uma associação europeia que mostra a mesma coisa, né? O efeito da pandemia em 2020 na produção de veículos mundiais. Aí a gente pode questionar, tá, mas já estamos em 2022. Aí eu achei uma notícia aqui de setembro, agora, dia 15, falando sobre a Volkswagen, dizendo que só vai normalizar aí a sua produção para 2023, que ainda tem problemas de semicondutores. Então, o que a gente tem? Teve uma queda de produção, foi acentuada pela pandemia e os números ainda não se recuperaram. Mas vamos para o mercado doméstico, que é onde interessa e que pode ter uma dinâmica diferente. Aí fui lá no site da Anfavea, né, a Associação dos Fabricantes de Veículos, eles lançam uma carta semanal e eles têm dados em Excel aqui, séries históricas para quem quiser dar uma olhada. E aí vamos fazer umas continhas em relação a isso, tá? Peguei aqui a série temporal deles histórica e vamos começar com produção aqui, tá? A produção no Brasil também vem caindo, tá? Claro, eu tô considerando 2020 não acabou. Se eu projetar, eu fiz uma projeção aqui que pegando a produção de agosto, que é uma produção alta, e colocando ela da mesma forma para setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? A produção de veículos em 2022 finalizaria em 1.900.000 veículos. São 500 mil veículos a menos do que 2019. Outra coisa, se a gente pegar aqui, eu fiz uma conta entre produção, tá? Menos exportação e menos o licenciamento de carros nacionais. E aqui a gente tem uma diferença, tá? É uma diferença acumulada, inclusive ela fica negativa, tá? E se justifica aí a questão dos estoques, de consumir estoques, tá? Mas o número em si não é tão importante porque a gente precisava entender exatamente o detalhe, como é pego esse número de licenciamento, o que é realmente a exportação, enfim. Para mim, o importante é o efeito. E qual é o efeito? Depois de 2019, temos aí um baque, tá? Ó, sai de menos 210 mil para menos 360 mil. São 160 mil veículos a menos, aí tem uma pancada. E isso ainda não se recuperou, tá? E é isso que eu acho que ainda está, a oferta de carros ainda está baixa em relação ao nosso histórico. Temos menos produção. Por isso que eu acho que não vai ter bolha aí nem de carro usado. O que eu acho que vai acontecer? Primeiramente, né? O que aconteceu com os carros, né? Os carros tiveram valorização real acima da inflação, subiram mais do que a inflação. Eu acho que agora a inflação vindo, tá? Os números de preço de carros vão dar uma estabilizada e aí a inflação comendo, né? A nossa renda vai se aproximar e aí a gente já não vai achar tão caro o preço que os carros estão pedindo. Obviamente que vai ter promoção, já está acontecendo promoção de carro zero, já tem o bônus de 6 mil no carro zero, já tem uma taxa zero aí para financiar por um tempo, algumas coisas mais tímidas e vem aumentando aí nos últimos meses, tá? Eu acho que isso talvez vai continuar. Outra coisa é estabilizar um pouco os preços dos carros e também dos carros usados, vai dar uma estabilizada e algumas coisas que são ruins talvez caiam de preço, porque teve um aumento generalizado, né? Até as lasanhas aí subiram de preço exponencialmente porque estava realmente faltando carro. Agora as coisas deram uma acalmada e aí vai começar a separar o joio do trigo, né? As lasanhas talvez vão começar a ter que, para ser vendida, vão ter que começar a ter preço. O que é uma lasanha, né? Aquele carro que tem um custo muito alto, seja de manter ele por seguro, por peças, por manutenção, por consumo de combustível, que são carros que têm dificuldade de vender.
E aí a gente vai encontrar um ou outro revendedor aí que pode ter algum problema de liquidez momentânea, que vai estar vendendo um carro um pouco mais barato. Então eu acredito que o patamar dos carros vai se manter, tá? Não vai subir mais, ter ganhos reais e salvo se mudar alguma coisa, né? Diminuir produção, tiver algum outro problema, tá? Dado o que a gente está falando agora. Vai surgir aí um outro efeito. Os carros que são bons, tá? Ou que subiram demais podem corrigir um pouco, mas os carros que são bons, têm bons custo-benefício, eu não acredito que vão cair de preço, ter uma bolha, né? Uma bolha sugere que os preços vão cair pela metade. Até porque tem a questão o mundo vive um processo inflacionário, então tem o custo de reposição disso, né? Para produzir o carro ficou mais caro. Então, teoricamente, não tem como cair muito o preço. A não ser se a produção volte com carga total, o mundo volte aos níveis de 2018, comece a sobrar carro pra caramba, aí pode ser que a gente venha a ver uma desvalorização real nos carros, né? Abaixo aí de tudo, e aí a gente poderia talvez estar configurando com uma bolha. Um outro risco para acontecer em uma bolha seria realmente o mundo entrar numa crise, uma recessão econômica muito forte, e aí que realmente a queda de negociações de carros supere aí a própria queda de produção. E aí pode ser que... Mas aí entra uma questão também de custo, né? O carro ficou mais caro produzir. Se o carro está mais caro de produzir, vai vender abaixo aí do custo para fazer ele, eu acho um pouco difícil assim fazer isso por períodos muito longos. Então, tá aí a minha opinião sobre isso, sobre o mercado que eu gosto, que eu acompanho. Legal? Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal e coloque seu comentário aí, a sua opinião sobre isso. Lembrando, isso aqui é uma opinião, né? Pode acontecer coisas diferentes, mas é o que eu acompanho aí, fazendo umas continhas por cima. Legal? Um abraço!